Economia, nossa economia de todo dia, a novela dos juros altos, a inflação resistente e quem está aqui com a gente, claro, é ela, Juliana Rosa. Boa tarde para você, Ju. Tudo bom, Dri? Boa tarde para você. Boa tarde, Renan. Boa tarde. Boa tarde você que está aqui entre nós. A Ju vem mais uma vez comentar com a gente. Ainda ontem, a Juliana falava aqui com a gente do risco de a gente estar com uma taxa de juros muito alta, que passa da dose e pode provocar uma recessão. E a inflação alta ainda. Então, cenário péssimo, né? Você ter juros altos, inflação resistente e a economia desacelerando. Então, não é o que a gente deseja, não é o que o país precisa. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente comentou hoje sobre isso. Diz que o Banco Central precisa de sabedoria, né, Ju? Exatamente. Ele falou que precisa de muita sabedoria o Banco Central na hora de definir a taxa básica de juros sem jogar o país numa recessão. Ele fala assim, o remédio para corrigir a inflação é muitas vezes aumentar a taxa de juros para inibir a alta de preços, mas isso tem que ser feito de maneira correta, como antibiótico, ele compara. Não se pode tomar a cartela inteira num dia só, nem pode pular o horário, tomar mais do que precisa. Então, tem muito esse debate hoje, dentro do próprio Banco Central. O Banco Central, ele leva algumas considerações que ele vem destacando. Já tem aí um aumento de juros contratado para o mês de março, teve agora 13,25, né? Agora deve subir para 14,25 o mês que vem, ele já avisou. E tem uma dúvida, ele pondera ali, o próprio Banco Central, o temor de acabar derrubando demais a economia. É uma coisa que se fala muito, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E o Banco Central já vem captando, a gente vem falando aqui também, alguns sinais já de perda de fôlego da economia, né? Semana passada a gente falou de vários dados, essa semana de novo. Então, a gente tem um balanço muito bom de 2024, mas no finalzinho do ano passado a gente já vê alguns indicadores mostrando queda. Mas agora em janeiro, até entrevistei o Reinaldo Legrazi, que foi diretor do Banco Central, e ele me falou que os dados agora de janeiro já estão vindo mais aquecidos de novo. Então, o Banco Central está ali calibrando... Tentando ali a sintonia fina, né? A sintonia fina, porque ele falou, olha, se estiver caindo, talvez eu não tenha que subir tanto, mas agora subiu. E está de olho no dólar. E a outra questão é o fiscal, que é as contas públicas, né? O quanto que isso vai bater ou não. Aliás, o dólar começou a subir agora porque o Wellington Dias acabou de dizer que, ministro do Desenvolvimento, que está em discussão no governo um reajuste do Bolsa Família. Ministro do Desenvolvimento Social, justamente o ministério que administra, né, que cuida do principal programa de assistência, né? Exato. 5,78 dólar agora. Social do país. Ju, vamos continuar essa conversa, mas já temos aí a fala do ministro Haddad, né, Renan? Ele dizendo que o remédio, né, para corrigir a inflação muitas vezes é aumentar a taxa de juros. Vamos acompanhar. Depende da hora e depende da dose. Você não pode... se você está tendo um repique inflacionário, você precisa corrigir. O remédio para corrigir a inflação é, muitas vezes, você aumentar a taxa de juros para inibir a alta de preços. Agora, tudo isso tem que ser feito da maneira correta, na dose certa. Isso é que nem um antibiótico. Você não pode tomar a cartela inteira num dia, nem pular o horário e nem tomar mais do que você precisa. Nem menos, nem mais do que você precisa. Então, a política monetária, ela tem que ter muita sabedoria. Você não pode jogar o país numa recessão, você não pode deixar também ter um problema grave de transações correntes com o exterior. Então, às vezes você aumenta para desaquecer um pouco a economia, que se estiver muito aquecida, os preços vão aumentar. Bom, fazendo uma provocação aqui, Ju, e usando essa mesma comparação que o ministro da Fazenda fez aí com um médico. O médico, se tem um paciente real, estou falando de uma pessoa que está doente, ele também precisa de ser precavido, previdente e perceber, bom, tem uma infecção começando aqui. Então, ele não parte para o antibiótico mais forte. O médico precisa saber que o paciente está dando um sinalzinho de uma febre, um sinal de uma inflamação, para começar com um remédio que ele não tenha que partir logo para 15% de juros, para aquele antibiótico que é a cartela mais pesada que ele tem. Então, a gente também tem que falar do erro de antes de chegarmos nesses 13,25, daqui a pouco 14,25 e, se necessário, até 15, né? Pois é. A discussão está muito... O quanto, eu falei agora do Bolsa Família, né? O quanto que o governo vai
deixar a economia desacelerar, porque o que eu ouço muito nos bastidores é que o governo ele não esperava que o impulso do gasto fosse ter um efeito multiplicador tão grande de crescimento e, consequentemente, de inflação, e não esperava que o dólar também subisse tanto, porque aí juntou o risco aqui dentro com a questão do Donald Trump. Mas o fato é que, tendo esse cenário, a dúvida hoje é se o governo vai conseguir deixar a economia desacelerar, porque o próprio Haddad vem falando isso. A economia precisa ir devagar e crescendo menos para a inflação começar a entrar nos trilhos. O risco é qual? É entrar no modo pânico, né? O que se fala é que o juro poderia subir até 15, não jogaria a economia numa recessão, e aí, talvez até no final do ano, possa começar a cortar juro. Mas o governo não pode ficar toda hora tirando um coelho da cartola, que agora, você vê, uma novidade, que é o risco que se coloca. O governo não conseguir ver a economia desacelerar e ficar tranquilo, né? Porque é um governo que quer manter, está com a popularidade em queda, quer manter a economia muito aquecida, mas ao mesmo tempo a inflação tira voto, né? Então é importante deixar a inflação cair. Então estamos acompanhando isso porque a gente pode ver o juro acabar matando o paciente mesmo, mas por conta de uma dificuldade do próprio governo em ajudar esse paciente a se recuperar. É isso, né? é isso. A gente vai ficar em contato com a nossa equipe em Brasília para ver se há uma confirmação dessa fala do ministro Wellington Dias de que, de fato, vai haver um reajuste do Bolsa Família. Para quem recebe Bolsa Família e está escutando ou assistindo a gente, é claro que sempre que fala no aumento a notícia é positiva, mas a reação negativa do mercado e é justamente o temor de que o governo saia gastando desenfreadamente e isso afete a inflação. Obrigada, viu, Ju? Obrigada. Vamos ficar em contato. E aí, Ju, só para concluir, o Renan disse que eu tenho que ficar de olho no relógio, mas estou acabando. Não, é que assim, você falou, inflação não ajuda em eleição. Inflação não é boa notícia. E economia na lona também não, né? As duas coisas, uma inflação desenfreada ou uma economia desmaiada, as duas coisas não são boas para quem tem planos eleitorais. Então também tem esse componente que tem que ser levado em conta. Vamos ver. Vamos ver. Esse equilíbrio aí que a gente vai ver como é que vão conseguir fazer, né? Nosso tricô sempre é bom, mas o relógio chama a gente para seguir, né, Renan? Valeu, pra quê, Renan? Pra que esse relógio? Boa sexta-feira, Juliana Rosa. Até mais, beijo. viu? Bom descanso. Bom fim de Obrigada. semana. Fica com a gente para acompanhar. A gente vai pro